Olá, como vai? A ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui dois secretários de Estado de Portugal. Vamos falar com o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, André Mos Caldas, e com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, que já esteve conosco aqui, Francisco André. Muito bem-vindos à ONU News em português. Muito obrigado. Secretário, começo com o senhor. Qual é a mensagem de Portugal para esse encontro aqui nas Nações Unidas, nesse momento tão importante, faltando 7 anos para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. A mensagem é precisamente essa. Atingimos o ponto médio entre 2015 e 2030 e, portanto, esta é a oportunidade única de determinarmos o local em que nos encontramos e lançar os passos para, como disse ontem na abertura o secretário-geral, voltarmos a estar no trajeto, voltar a estar nos carris para conseguir cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E Portugal aproveitou o exercício de elaboração deste segundo relatório voluntário nacional para rever todo o seu modelo interinstitucional de coordenação e poder identificar o local onde se encontrava, que apesar de tudo é num sentido de progresso relativamente à implementação da agenda, mas identificar também aquilo em que não estamos tão bem e poder lançar as ações necessárias para, na segunda metade da agenda, podermos cumprir os objetivos. E o que pode ser feito de agora, 2023, faltando menos de 7 anos, na verdade, para que esses objetivos que ainda não estão onde deveriam estar, e muitos países estão na mesma situação, possam ser alcançados? Nós o que identificamos com o nosso relatório que vamos apresentar amanhã e que são verdadeiramente já lições aprendidas desse exercício, é de que temos a necessidade de lançar um roteiro nacional para o desenvolvimento sustentável, conseguindo definir metas nacionais que nos permitam aproximar das metas da Agenda 2030, conseguir assegurar a coerência das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e o respectivo financiamento e melhorar a capacitação de todos os agentes privados e públicos para a necessidade de cumprir esta agenda. E fundamentalmente é esse roteiro que nós na segunda metade do ano vamos elaborar para permitir saber que passos é que temos que tomar em concreto para nos aproximarmos dos objetivos exigentes, mas do nosso ponto de vista ainda realizáveis, que a Agenda 2030 nos impõe. Secretário Francisco André, mais uma vez bem-vindo. O secretário acaba de falar sobre alguns desafios que existem. Nós sabemos que na área da cooperação, esse é um passo importante, não é? Que é uma área na qual o senhor atua também. Como convencer as empresas, o setor privado, as partes interessadas para embarcarem nessa etapa final? Convencer essas entidades é um desafio que nós temos pela frente. Mas é um desafio muito singular, porque é um desafio que não tem alternativa. É um desafio que não tem alternativa. Ou seja, todos têm mesmo que estar envolvidos no cumprimento destes objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso é importante porque traduz aquilo, da parte de Portugal, um sério compromisso com as Nações Unidas e com o sistema multilateral, hoje bem mais necessário do que alguma vez foi nos últimos anos. E tem essa dupla perspectiva, como dizia o meu colega do Governo. Por um lado, nós estamos a trabalhar para que o país atinja, nas suas políticas nacionais, estes objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, maior compromisso com a preservação do meio ambiente, com a criação de emprego, com a criação de ambições e expectativas para a juventude, com a igualdade de género, mas também traz esse mesmo compromisso e essas ambições que temos a nível nacional para o campo externo, para as parcerias e para a cooperação com outros países. Porque o secretário-geral, quando lançou esta agenda, foi muito claro. Não basta nenhum país sozinho atingir estes objetivos. A única saída que nós temos perante os desafios globais que vivemos é todos conseguirmos trabalhar em conjunto para atingir estes desafios, estes objetivos em simultâneo. E é isso que nós estamos a fazer. Ao mesmo tempo que lançamos a nossa estratégia nacional e o nosso roteiro para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, partilhamos esta experiência, estamos disponíveis para trabalhar, para aprender, mas também para partilhar a nossa experiência com outros países, com aqueles que são os nossos parceiros tradicionais e com outros que não são os nossos parceiros tão tradicionais, mas focado sempre no mesmo conjunto de países que são muito relevantes no seio das Nações Unidas. Os países menos avançados, os países menos avançados que não têm acesso ao mar, ao oceano, e também os pequenos estados insulares, os CITES, na sua sigla em inglês. E é esse o nosso compromisso. Trabalhar em casa para atingir estes objetivos, mas também continuar a partilhar e a levar esta experiência junto de todos os nossos países parceiros. E como o senhor falou, né, a magia, ou a beleza do multilateralismo trabalhando em conjunto. Eu gostaria agora de usar essa parte final da entrevista para falar com os senhores, e gostaria de começar com o senhor, secretário.
sobre a participação de jovens na política, ok? Eu tenho 2 jovens que participam na política. Eu queria saber como é que Portugal está promovendo essa participação, esse envolvimento da juventude, também de mulheres, óbvio. Bom, desde logo estamos a tentar construir todos os nossos modelos de educação para a cidadania em torno da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E com isso procurar criar um referencial no qual a comunidade escolar consiga rever-se e agir em conjunto, motivando os jovens para a ação, quer do ponto de vista da participação política mais em sentido formal, quer pela mobilização por causas, que muitas vezes é aquilo que mobiliza mais a juventude. Depois há muitas iniciativas, quer ao nível local, quer ao nível regional, desde assembleias municipais jovens ao Parlamento dos Jovens, que tentam trazer para a experiência da participação política a juventude. Agora, temos um desafio pela frente, tentar perceber como é que mobilizamos na era digital os jovens quando a maior parte deles já não se informa através dos meios tradicionais de informação, informa-se através daquilo que lhes chega através do algoritmo aos seus telemóveis, através das redes sociais. E esse é um desafio que a humanidade tem no seu conjunto, perceber como é que nós conseguimos, apesar dessa dispersão de informação, porque esta geração é aquela que ao mesmo tempo acede à maior informação que alguma vez podemos aceder individualmente através de nossas casas e dos nossos aparelhos de comunicação, mas também é aquela que está mais exposta à desinformação através dessas mesmas vias. E, portanto, seguramente enfrentamos desafios cada vez mais difíceis e, portanto, como sociedades democráticas, temos que conseguir continuar a apelar à participação, porque é a única maneira de envolvermos todas as gerações na definição do futuro coletivo. Quanto a mulheres, Portugal, a participação das mulheres na vida política, Portugal começou a fazer o seu trabalho bem lá atrás, ao introduzir cotas obrigatórias nas eleições para a Assembleia da República. E conseguimos, ao longo do tempo, crescer muito significativamente a participação de mulheres na política, ao ponto de termos um governo, neste momento, quase paritário. Verdade. Temos quase tantas mulheres como homens na composição do nosso governo e um número muito mais elevado do que no passado de mulheres na Assembleia da República. Obviamente, quando chegamos a estes patamares, todas as flutuações se vão tornando sensíveis e às vezes vemos ligeiras diminuições que nos entristecem, mas seguramente em futuras legislaturas voltaremos a aumentar. Neste momento, a participação de mulheres na vida política portuguesa é um dado conquistado, mas que temos que acarinhar todos os dias. E que fazem diferença, claro, não é verdade? As mulheres na política, todos na política, né? Jovens também. E com o senhor, como é que foi essa entrada na política? Não foi pelo telemóvel, né? Não, foi de uma forma muito mais tradicional, na participação, sobretudo na vida académica. Mas deixe-me dizer que este reforço das políticas de género, do reforço da igualdade de género, é de facto muito importante para Portugal, como dizia o Secretário da Presidência, e é muito importante para Portugal naquilo que fazemos em casa, mas naquilo que fazemos no exterior e naquilo que fazemos em termos de cooperação com outros países. É mesmo a área central da cooperação para o desenvolvimento de Portugal, que foi aprovada até o ano 2030. Nós adotámos aquilo que se chama uma lupa de género, ou seja, a cooperação portuguesa, os fundos do Estado português não irão apoiar nenhum projeto de cooperação e desenvolvimento que não contenha em si mesmo uma perspectiva ou uma abordagem de reforço da igualdade de género. Portanto, o que é bem demonstrativo do quão sério é o compromisso de Portugal com as medidas de reforço da igualdade de género em casa, mas também no apoio e na partilha com outros países. Isto é significativo porque Portugal tem feito uma trajetória crescente naquilo que é a sua cooperação para o desenvolvimento. Durante os últimos números mostram que aumentamos exponencialmente aquela que é a ajuda pública ao desenvolvimento, portanto, os fundos que pomos à disposição de projetos de cooperação com outros países e aumentámos em cerca de 17,5%. E fizemos num momento sensível da atualidade internacional, como bem sabemos, com uma guerra no leste do continente europeu, em que fomos talvez o único país europeu que não retirou um cêntimo que fosse da sua ajuda pública ao desenvolvimento daquilo que são os seus parceiros tradicionais em África e na América Latina para colocar noutras prioridades. Aumentámos, claro, ao mesmo tempo que os outros, a ajuda e o apoio à Ucrânia nas suas diversas vertentes, mas com isso não retirámos um cêntimo que fosse ao nosso compromisso com aqueles que são os CIDs, os LDCs ou os LLDCs, o que demonstra bem aquele que é o compromisso de Portugal com as Nações Unidas e com a agenda do Secretário-Geral. Mais alguma coisa que os senhores gostariam de acrescentar para que nós terminássemos essa entrevista? Temos expectativa na apresentação do nosso relatório voluntário nacional amanhã, mas viemos com uma atitude também de procurar aprender com as experiências da elaboração dos relatórios voluntários nacionais dos outros Estados-membros das Nações Unidas e queremos continuar este trabalho nesta perspectiva holística e coletiva que reforça o multilateralismo internacional.
Muito obrigada, então, ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, André Mos Caldas, e também ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, falando da Euronews em português. Muito obrigada e boa sorte com a apresentação do relatório. Muito obrigado. Obrigada.